Bom, vamos lá. Aula número 4. Eu vou dar aqui três exemplos sobre como o fracasso é bom, tá? Até me ajeitar aqui para ficar mais confortável. 3 exemplos de como o fracasso é positivo. Vou te dar o primeiro exemplo de fracasso. Suponha que você seja pai ou mãe, não importa se você é homem ou mulher. Você é pai ou mãe. E aí você tem um filho, tá? Aí esse um filho, se você não tivesse conversa com quem teve filho, e você vai perceber que o seu filho, na hora de aprender a andar, ele vai ter problemas, ele vai cair para a esquerda, ele vai cair para frente, ele vai cair para trás, ele vai cair de lado, ele vai rolar, às vezes ele vai se machucar, ele vai chorar, mas ele vai perceber cada vez mais quando ele for errando, em mais vezes, dezenas de vezes, centenas de vezes, ele vai conseguir aprumar, né? Como meu pai diria quando era vivo, aprumar o corpo. E ele vai endireitar o corpo e vai conseguir parar de só engatinhar e começar a caminhar a passos tortuosos, a passos não fixos ainda como um adulto. E você percebe que se você é um adulto, você sabe que vez ou outra você tropeça, ou seja, nós estamos ainda sempre otimizando e melhorando o ato de andar. Então agora imagine uma outra seguinte situação ainda, sobre o caso de andar, se você tem 2 filhos, ou se você conhece alguém que tem 2 filhos, converse com o pai dessa criança sobre o processo de aprendizado de caminhar dessas crianças. Você observará e perceberá que cada uma delas teve uma diferença na hora de começar a andar. Uma começou com poucos meses, a outra demorou 1 ano e meio, enfim, não existe uma matemática específica. O que existe é, jamais um pai vai falar assim, não, se ele atingir 1000 quedas e não começar a andar, eu vou parar de deixá-lo querer aprender a andar e vou colocar na cadeira de rodas. Não estou querendo aqui falar sobre as pessoas que nascem com uma especificidade de doença lá que acaba causando a imobilidade das suas pernas. Nada disso. É claro que existem paraplégicos aí e outros tipos de doenças que podem causar paralisação, não apenas dos membros inferiores ou superiores. Tem a inteligência de entender o meu paradoxo aqui, o meu exemplo, tá? A minha metáfora para você compreender. Então entenda que em 2 irmãos aprendendo, eles não terão o mesmo tempo. No segundo exemplo que eu vou dar agora, na hora de falar, esses mesmos 2 irmãos que tiveram tempos distintos, na hora de começar a andar com mais firmeza ou não, um ocorreu ou não, ele vai ter diferenças também na hora de começar a falar. Um talvez comece a falar com pouquíssimos meses as primeiras palavras, outro demora muito mais. Eu, na minha família, de nós 3 irmãos, eu fui o último a começar a falar, segundo o relato aí dos pais, né? Meu pai quando vivo, minha mãe ainda viva hoje, graças a Deus. Mas você perceberá que talvez não necessariamente o primeiro que começou a andar vai ser o primeiro a começar a falar. Não necessariamente o primeiro que começar a falar vai ser o primeiro a aprender a andar de bicicleta. Então esse é o meu segundo exemplo. Olha o benefício do fracasso aí. É importante você fracassar, porque fracassando o seu cérebro, ele vai criando códigos aqui em forma de sinapses cerebrais, como se fosse uma forma de assinatura, tá, no mármore ali da sua mente, e vai fazendo com que ele perceba estratégias, formas e mecanismos de aprender a andar, caminhar, correr, falar, balbuciar novas palavras, aprender novas palavras, dialogar e qual tipo de palavra e forma de conversação utilizar com tais tipos de pessoas diferentes na sociedade. Então vamos para o terceiro modo de você perceber o quanto que o fracasso é benéfico. Vou te dar um exemplo simples e, aliás, não é apenas um exemplo, é um conselho para você. Suponha que você, assim como eu, deseja estudar inglês, aprender inglês. Eu já estou no meu auge dos meus 35 anos, estou aprendendo inglês agora. Existem muitas maneiras de você fazer inglês. Eu vou dizer 2 aqui. Uma que eu aconselho você fazer e uma que é comum as pessoas fazerem. Qual que é a forma mais comum da pessoa aprender a falar inglês? Em especial quando é jovem, quando é criança ou quando está na idade já quase adulta. Ela é envolvida por estratégias de marketing a fazer um curso de inglês. Então ela vai estudar segunda, quarta, sexta, ou todos os sábados, ou todos os domingos, ou seja, 1 vez por semana, ou até 3 vezes por semana, 50 minutos, 1h40, 1h30, enfim. Fica ali amarrada há muito tempo, muitos anos no verbo to be, e talvez o curso dure entre 5 e 7 anos, e ele sai formado em inglês, porém entendendo pouco ou quase nada. Qual que é a estratégia que eu aconselho a você? Eu aconselho a você a errar muito o inglês. Como é que você poderia fazer isso? Em vez de passar 5, 7 anos estudando, gastando dinheiro com isso, o que você pode fazer? Pega 1 ano da sua vida, assista Netflix diariamente, pelo menos 1 hora, em inglês. Vez ou outra você coloca em inglês com legenda em português, depois você repete o filme ou o seriado em inglês com legenda em inglês, e depois você o repete mais uma vez em inglês sem legenda nenhuma, para que você perceber que você vai internalizando palavras. E mais importante do que isso, você vai passar este 1 ano, tá? Este 1 ano que você não gastou dinheiro com nada, ou seja, você economizou o dinheiro da mensalidade do curso, do transporte do curso, da refeição, né, que você gastou lá, tal, para você comer lá, e do material didático, ou seja, você pegou aí 4 fontes de renda, suponha que você gasta aí R$350 por mês,
tá? Com o curso, acredito que seja mais caro. Uma tá R$400 por mês de curso, mais uns R$200 de transporte, mais uns R$100 de material escolar e mais uns R$300 de alimentação, vai de 800 a R$1.000 por mês. Você tem aí no final de um ano 12, 13 mil reais, 10 mil reais. Você vai pegar esses 10 mil reais e vai fazer uma viagem internacional, uma viagem internacional para você fazer o quê? Durante 30 dias vai pegar esse dinheiro, vai economizar, claro, vai se alimentar bem tranquilinho e vai conviver com os nativos da língua na sua região. Ah, mas Tubarão, o dólar tá caro. Separei aqui para você, ó. Você pode ir para Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Irlanda do Sul, Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia, Ilhas Maurício, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul e muito mais. Tem muitos lugares aí em que a predominância do inglês existe, ela vigora, ou seja, tem muitos lugares que você pode ir para ter conversação de inglês. O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que em um mês imerso na cultura daquele país, daquele local em que fala, obviamente, o inglês, o que vai acontecer com você? Você vai estar permanentemente, o seu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia, você vai estar ali muito falhando o seu inglês, vai estar bem bizarro. Aí você vai perceber, por exemplo, com tentativas e erros que hot dog não é hot dog, é hot dog. Vai perceber que talvez Pennsylvania é Pennsylvania. Vai perceber que não é Facebook, é Facebook, sei lá, enfim. Vai perceber que a pronúncia se difere, que a maioria das frases elas são feitas ali, conectadas uma palavra a outra, que existe uma perspectiva diferente do que é ensinado na escola. E que em um ano você conheceu outra cultura, você viajou, você abrangeu os seus conhecimentos, sua mente. Você se conectou com pessoas novas, você voltou cheio de ideias, cheio de cultura e aprendeu muito mais em um mês, errando pra caramba o inglês, do que fazendo inglês naturalmente, como qualquer outra pessoa normal faria, fazendo aula, gastando dinheiro lá, naquela sugação, com conversinha no intervalo, com amiguinhos, saindo para encher a cara e não muito focado no aprendizado. O que eu quero te dizer? Que uma das formas ótimas de aprender é fracassando. Então eu te dei 3 exemplos em que funciona e que praticamente funcionam para qualquer coisa que você deseja aprender. Fracassando muito, você evolui muito. Mas tem jeitos de você otimizar isso aí e não falhar tanto assim. Mas nas próximas aulas você vai aprendendo. Acho que para essa já está interessante. Estamos quase batendo 8 minutos. Até a próxima aula.